Olá, pessoal! Essa é a primeira videoaula do vestibular.fpe.blogspot.com.br e vamos começar com pré-história. A pré-história, o nome já quer dizer antes da história e é a primeira coisa que a gente aprende desde pequenininho no colégio. A pré-história antes ela não era estudada, então provavelmente sua avó, seu avô não estudaram a pré-história, porque ela foi mais aprofundada hoje com a criação de duas ciências novas, a arqueologia e a paleontologia, que é bem recente se comparada a outras ciências. Ela é baseada em fontes ágrafas. O que são fontes ágrafas? São fontes que não são escritas. Têm provas. Toda civilização deixou resquício ou provas que não foram escritas, que representasse a cultura delas. E a gente pode encontrar em escavação de fósseis, cerâmicas, vários tipos de objetos. Então, o primeiro período foi o mais extenso. De todos os períodos que a gente viveu, o Paleolítico com certeza foi o mais extenso. Qualquer outro período, como a pré-história não, como a Idade Média, perto dele parece segundos. Nesse período, o homem descobriu o fogo. E o homem também vivia da caça. Eles eram nômades, ou seja, eles não se fixavam em nenhum local. Eles viviam andando. Eles viviam da coleta de frutos e raízes e da caça e da pesca. Para isso, eles empregavam instrumentos rudimentares, que nessa época era feito de ossos, madeira ou lasca de pedra. E a descoberta do controle do fogo se deu nessa época, bem exatamente do meio para o fim. E eles utilizavam para se aquecer ou para espantar animais, sobrevivendo quase sempre em abrigos naturais, tipo cavernas, copas de árvores, choças feitas de galho. Eles viviam em bandos e dispunham coletivamente das habitações de terras, águas e bosques. Se a gente parar para pensar, de certa maneira, vindo em bandos, era uma sementinha bem lá no fundo para uma futura vida sedentária que a gente vai ver no Neolítico. Ela só não foi implantada até então porque eles tinham uma necessidade de um grande território para ter o que caçar. Quantas cavernas elas acabaram se transformando em recintos funerários e depois centros cerimoniais. E foram atraindo grupos pré-históricos no movimento que, lá no fim, era um germezinho para as futuras cidades depois do período pré-histórico. Aí veio a glaciação. A duração da última glaciação, que abrigou os pré-históricos da Europa a viverem em cavernas, significa que muitos de seus esforços artísticos, como as pinturas, sobreviveram à passagem do tempo. E a gente tem um exemplo na França, que tem 60 cavernas conhecidas. Na Espanha tem por volta de 30. Graças ao clima ameno, na África, eles não sofreram muito de frio, né? Então, os indivíduos de lá não tiveram que se refugiar nas cavernas. E isso significa, infelizmente para nós, que a maior parte das pinturas pré-históricas da África ficavam na superfície exposta das rochas, que com o tempo e a erosão acabaram se desgastando. Agora vem uma curiosidade. Ao tempo que o povo da África e Europa estava trabalhando em suas pinturas avançadas em cavernas ou nas rochas, a humanidade, ou seja, já tinha homens indo para a Austrália e para as Américas. E isso é uma incógnita até hoje, porque já tinha ocorrido a Pangeia, os continentes já tinham se separado, então como eles atravessaram os mares? É a incógnita que fica. Existem muitas teorias e muitas teorias contra essas teorias, enfim, mas tem uma coisa especial aqui. Não foi só o surgimento do fogo que contribuiu para isso. Também tivemos o surgimento do arco e da flecha, do arremessador de lanças e a obtenção de maior eficiência na utilização do fogo. Isso contribuiu para a organização social cada vez mais ampla dos homens no período paleolítico, até que se chegaram a construir aldeias e fomos para o Neolítico. Novos valores culturais e espirituais passaram a orientar a vida dos membros dessas comunidades de caçadores e coletores.
As transformações ambientais ocorridas nesse período favoreceram também a sedentarização, de diversos grupos, fixando em determinadas áreas. A abundância de vegetais contribuiu muito para isso, tipo aveia, trigo, cevada, e estimulou o início do desenvolvimento do processo agrícola. Aí a gente vai para o Neolítico e temos a Grande Revolução Neolítica, como vocês podem ver aqui, que o homem começou a domesticar animais, a mulher começou a ter mais participação. Então, aquilo que a gente chama de Revolução Neolítica, muito possivelmente foi antecedido por uma revolução sexual, mudança que deu predomínio não só ao macho caçador, mas também deu à mulher, que era mais passiva, ficou mais passiva e presa aos filhos, reduzida a seus movimentos e ao ritmo de uma criança. Mas, ao que tudo indica, o predominante papel da mulher durou até que foi inventado o arado e disseminada a propriedade privada das terras e dos rebanhos, o que acabou permitindo o homem a estabelecer domínio sobre a atividade produtiva. Mas a gente ainda fica um pouquinho aí com o Paleolítico, porque eles continuam caçando, entendeu? E eles também começam a viver em grupos humanos, em aldeias, e começou a desenvolver a agricultura junto com o domesticação de animais. Seja como for, a importância da mulher durante as transformações neolíticas parece reforçada pela posterior escrita hieróglifa, que, como ratificação de uma herança cultural, podia representar casa ou cidade como símbolos de mães. Então, vamos ver aqui uma imagem que mostra um pouco a Revolução Neolítica. Aqui está a mulher tecendo, as crianças, o homem ainda caçando aqui como resquício do Paleolítico. Aqui a cerâmica que elas faziam. Aqui nós temos um mapa que mostra mais ou menos o desenvolvimento da agricultura, que permitiu ele ter uma vida menos dependente da natureza. Não necessitava mais coletar frutos, vegetais e raízes. Não que ele ficou menos dependente da natureza, mas sim que eles passaram a controlar um pouco a natureza. Eles domesticaram cabras, bois, porcos, cavalos, aves. Também colaborou com a melhoria na qualidade de vida, aliada à agricultura. A domesticação dos animais permitiu ao homem um aumento significativo na quantidade de produção dos alimentos. Em decorrência do desenvolvimento da agricultura e a domesticação dos animais, o ser humano deixou de ser nômade, sem moradia fixa, para se tornar sedentário com moradia fixa. Esse fato permitiu o desenvolvimento das primeiras comunidades, tribos, aldeias, vilas e cidades. Depois disso veio a Idade dos Metais. Mas assim, eles já conheciam alguns metais, como o ouro e o cobre, no início do período Neolítico. E tinham na pedra polida a matéria-prima básica para a fabricação de armas, né, que tornava o instrumento mais resistente. Mas aí depois, no final do período Neolítico, veio a chamada Idade dos Metais, que foi a intensificação dos usos de metais, graças a descobertas de grandes técnicas de fundição. Então foi aí que surgiu a metalurgia. Agora, no período Neolítico, vale ressaltar que as relações familiares foram se tornando cada vez mais complexas, né? E a sedentarização humana multiplicou as aldeias e com isso multiplicou a metalurgia depois, e formaram-se grupos familiares muito grandes, e a gente passou a chamar ele de tribos. Agora vamos para algumas questões. Eu separei duas da UFPE para a gente tentar resolver. A primeira diz: na pré-história encontramos fases de desenvolvimento humano. Qual a alternativa que apresenta características das atividades do homem na fase neolítica? A. Os homens praticavam uma economia coletora de alimentos.
B. Os homens fabricavam seus instrumentos para a obtenção de alimentos e abrigo. C. Os homens aprenderam a controlar o fogo. D. O homem conhecia uma economia comercial e já praticava os juros. E E. O homem cultivava plantas e domesticava animais, tornando-se produtores de alimentos. Gente, vamos pensar um pouco, essa questão é bem fácil. Os homens praticavam uma economia coletora de alimentos. Não, não era economia porque ninguém pagava por nada nem tinha uma troca. B. Os homens fabricavam seus instrumentos para a obtenção de alimentos e abrigos. Tá mais ou menos certa, mas para obtenção de abrigo, não, né? Os homens aprenderam a controlar o fogo. Não, isso foi no Paleolítico. D. Os homens conheciam economia comercial e já praticavam os juros. Não, não tinha nem economia quanto mais juros. Então, pela lógica, a resposta certa é: os homens cultivavam plantas e domesticavam animais, tornando-se produtores de alimento, que foi a chamada Revolução Neolítica. Outra questão, já no verdadeiro e falso da UFPE. A Revolução Neolítica é uma expressão criada pelo arqueólogo Gordon Schilder nos anos 60. Essa revolução implicou uma série de mudanças. A que tipo de mudança refere essa expressão? Primeira, uma mudança econômica. Bem, não tinha economia, mas se a gente for ver no contexto, mudou de certa forma uma economia no sentido de deles fabricarem o próprio alimento. Então era uma economia interna entre aldeias. A gente pode considerar isso nessa questão pela Revolução Neolítica. Essa foi a zero. A primeira, mudança nas estruturas sociais. Sim, como eu disse, a família ficou mais complexa. 2. Mudanças tecnológicas. Podemos dizer que sim. Por quê? Porque a tecnologia deles não era uma tecnologia normal. Era a tecnologia da pedra lascada e depois da idade dos metais. Então, sim. Mudanças ideológicas? Não, tá falsa, gente. Por quê? Porque eles não tinham nenhuma ideologia, não era nenhuma revolução ideológica, era uma revolução no que fazer na estrutura social, uma revolução na complexidade da sociedade. Não era uma revolução ideológica de mexer com as ideologias, de querer mudar pensamento, nada disso. 4. Aumento demográfico, sim. Com a sedentarização veio, as mulheres começaram a ter mais filhos, começaram a cuidar desses filhos, e a família, como eu disse, ficou mais complexa. Então, verdadeira, 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 falsa e verdadeira. Então, isso foi a primeira aula, facinho, sobre o período pré-histórico. Não sei se ficou boa, porque realmente eu nunca dei aula, foi a primeira aula. E esse projeto é muito legal, porque são vários alunos que procuram entrar na UFPE e querem realmente ensinar alguma coisa a outros que talvez não tenham o mesmo acesso aos livros, ou o mesmo acesso ao tempo. Também ideal para alunos que querem se aprofundar mais em matérias. Então, quem gostou, dá um like, um joinha, como falam, e se inscreva no canal, que vai ter mais videoaulas. E desculpem qualquer coisa, porque essa foi minha primeira e eu não estou muito acostumada. Então é isso aí. Boa sorte e sucesso. A gente se vê na aprovação, no listão.